Vamos lá, vamos continuar então o nosso estudo no Evangelho de Marcos. Aquele que tem poder é o tema de hoje à noite. Nós vimos na semana passada, quando Jesus, então, ele chama aqueles primeiros discípulos, né? Ele fala, sigam-me. A gente viu toda essa questão de como é, no outro evangelho, essa questão do seguir a Jesus, do tomar a nossa cruz, negar a si mesmo e seguir, então, o passo do nosso mestre. Então, agora a gente vai ver, a gente vai terminar hoje o primeiro capítulo, se Deus quiser, e a gente vai ver quão rápido foi a ação desse chamado. Esse chamado, ele não demorou muito tempo para as coisas começarem a acontecer. Então, assim, com Jesus, a gente pode ver que esses 3 anos e meio, ele não perdeu tempo. Ele nunca perde tempo, nem antes nem depois desses 3 anos e meio. Mas nesses 3 anos e meio, assim, Jesus foi muito intencional em todas as coisas que ele fez na questão formativa do povo que ele chamou para estar com ele. Então, assim, nesses 3 anos e meio ele fez mais do que poderia ser feito de qualquer outra pessoa, qualquer outro líder, qualquer outra pessoa que nós olhamos como alguém incrível. E a gente vai ver o exemplo disso. Eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor, é como nós cantamos essas canções, eu oro para que essas verdades de quem o Senhor possa descer e penetrar o mais profundo do nosso ser e do nosso coração, Senhor. De que Tu és bem melhor do que o que nós conhecemos de bem, que Tu és bem maior do que nós podemos dimensionar de tamanho, e que Tu é muito mais poderoso do que a gente também pode imaginar em poder, Senhor. Então nos ajude, Senhor, hoje nessa noite, ao nós estarmos nesse período agora, no segundo período de ouvir as Sagradas Escrituras, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ministra os nossos corações, Senhor. Que aquela voz que aqueles discípulos ouviram no caminho de Emaús, ao ver o Senhor, ouvir o Senhor explicando as Escrituras, Senhor, que o coração deles queimou. Faz o nosso coração queimar hoje à noite, Senhor. Faz o nosso coração ter fome e sede das Sagradas Escrituras e de quem o Senhor é. Gera em nós um desejo de querer estar mais com o Senhor. E que a Tua palavra possa penetrar o mais profundo do nosso ser hoje à noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra diz assim, a partir do capítulo 1, versículo 21. Diz assim, eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam com alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos a ele dá ordem e eles lhe obedecem. As notícias ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Então nós vamos por partes para não ficar uma leitura aqui, para difícil voltar. Então vamos para essa parte aqui. Eles foram para Cafarnaum, né? Esse lugar onde Jesus ensinou, a sinagoga, ela existe até hoje. Você pode ir lá e você vê o que sobrou. Então é um lugar real, é um lugar de verdade. Jesus de fato ensinou naquele lugar. E é incrível a gente ver como a história ela é importante. Ela não rege a nossa vida,
mas ela serve como um indicador de muitas coisas. Então, o passado, quando se trata das Escrituras, ele soma a narrativa da redenção, que de fato Jesus ensinou e gastou tempo ensinando. E ele fala que ele veio para aquilo, ele veio para pregar. E então, assim que chegou o sábado, Jesus então ele entra naquela sinagoga e começa a ensinar. Nós temos a tendência, não sei, de imaginar aqueles filmes de sessão da tarde, sabe? Onde que tudo acontece assim, sem razão e sem sentido. E a gente tem dificuldade muitas vezes de olhar e entender um pouco do contexto. Não tem nenhum judeu aqui, não tem ninguém que viveu naquela época. Então o que a gente tem é livros, histórias e coisas que podem somar, né, no nosso entendimento. Então, talvez uma primeira pergunta que nós poderíamos fazer: como isso acontece? Jesus chega andando lá e de repente ele está ensinando. Será que ele era amigo do pastor? Será que ele avisou alguém e falou: semana que vem eu estou na área, tipo assim, cara, se quiser eu estou aí, que nem a gente faz. É importante a gente ver alguma dessas coisas. Então, assim, existia algo na sinagoga que era chamado liberdade da sinagoga. E que era assim, eles não tinham uma questão fixa de quem ensinava. E isso deu a oportunidade para Jesus ensinar. Não é interessante isso? Tem algumas igrejas que tentam fazer isso, mas não dá certo. Isso é verdade. Não dá ruim. Porque aí se você perguntar se alguém tem uma palavra, cara, é um risco assim, cara, que você não quer correr. Então, assim, é muito melhor você chamar aquele irmão, aquela irmã que você conhece, que sabe que tem uma palavra do Senhor. E é muito melhor. Mas naquela época era assim. E que risco bom correr, né? Quando se trata de Jesus. Opa, Jesus está aqui. Opa, deixa eu sair de cena. E Jesus, então, ele começa a ensinar. E isso não tem como, para mim, não ficar imaginando quais são as palavras de Jesus. Assim, nós não temos isso, nós não temos como saber, né? Acredita-se, devido a essa questão de ele ter falado antes, ele estava falando sobre o reino, e ele fala que foi para isso que ele veio. Então, dá a entender que possivelmente, provavelmente, ele estava falando sobre o reino de Deus. E olha a reação do povo quando ouve a voz de Jesus ensinando. Fala que todos ficaram maravilhados com o seu ensino. Eles não ficaram, assim, maravilhados com a eloquência dele. Com certeza ele deveria ser eloquente de alguma forma. Eles não ficaram comovidos e maravilhados com as citações que ele fazia. Não ficaram maravilhados da forma que ele gesticulava e da forma que ele aplicava a exegese dele. Mas fala aqui que eles ficaram maravilhados porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei, ou os escribas em umas versões. Mais uma nota aqui de rodapé acerca dessa diferença dos escribas e dos mestres da lei. Eles aparentemente podiam ensinar sobre qualquer coisa. E eles eram bons nessa questão da escrita, eles eram bons nessa questão de juntar material. Eles eram bons em fazer citações, mas existia algo diferente. Sabe que tem coisa assim que você pode fazer, mas está fora do seu know-how? Mais ou menos isso. É como se não fizesse parte da vida deles. É como se eles não estivessem experimentando aquela realidade. Então chega Jesus. Não cita ninguém, não cita Isaías, nem cita ninguém do Antigo Testamento para dar uma coisa a mais na questão profética, escatológica. Ele simplesmente tinha ousadia, tinha convicção daquilo que ele tinha como verdade. Porque afinal de contas ele é a verdade. Afinal de contas ele é o caminho. Afinal de contas ele é a vida. Então imaginem as palavras de Jesus acerca do reino e as pessoas então em estado de maravilha. Jesus ele ensinou com autoridade porque ele tinha autoridade.
Ele não forçou a autoridade. Ele não tentou ganhar autoridade devido às coisas que ele sabia fazer. Ele simplesmente tinha autoridade. Ele trouxe então essa mensagem divina, tinha essa convicção que ele ouviu do Pai e que ele aprendeu com o Pai, porque ele falou tudo que ele fazia, ele havia aprendido e ouvido com o Pai. E olha que interessante. Algumas versões de vocês estão dizendo que ele era alguém que falava com poder. E a autoridade e poder, elas se perdem hoje. Quando nós pensamos em autoridade, nós pensamos num monte de coisa, né? E é interessante que a palavra exúsia, no grego, se você procurar no dicionário bíblico, está falando de uma autoridade de poder que foi dado de alguém superior. Isso nos mostra muita coisa, sabe por quê? Lembra o que fala na grande comissão, Mateus 28? Que diz assim no versículo 18, espero que todos vocês já tenham decorado esses versículos, devido à questão que a gente está seguindo com a NVI, a gente vai seguir com a NVI, tá bom? Mas se der uma diferença, porque eu decorei na época passada que não existia NVI. Então Jesus se aproximou deles e ele diz assim: toda autoridade me foi dada. A mesma palavra. Todo poder me foi dado. Toda essa responsabilidade, liderança e de poder me foi dado pelo Pai. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E assim, se a gente olhar vários outros lugares, essa mesma palavra, quando se refere à autoridade de Jesus, está falando da mesma coisa. Existem duas palavras gregas para poder. Uma delas é essa que Jesus cita bastante nos evangelhos, que é exúsia ou exousia, que é essa autoridade, né, dada por alguém superior, no caso o Pai. Existe outra palavra, no livro de Atos a gente vê bastante, que é dunamis. Dunamis é aquela coisa de um poder dinâmico, de algo ativo, de algo que acontece, algo como uma dinamite mesmo. Algo como uma coisa do Espírito Santo que Deus está fazendo. Isso é dunamis. Agora, quando se trata de exousia ou exúsia, é outra coisa. É Deus Pai dando autoridade para o seu Filho reinar, dando autoridade para ele, para poder seguir adiante na missão. Alguns lugares que a gente vê Jesus exercendo autoridade. Lembra, um pouquinho antes, numa sessão anterior, ele estava com os animais, com as feras, e não foi atacado. Isso mostra a sua autoridade. Também, na mesma situação, os anjos o servem. Isso mostra a sua autoridade. Não é tão normal anjos servirem pessoas nesses dias. Jesus mostrou autoridade anunciando essa presença do reino de Deus e ordenando aos homens, aos judeus, que se arrependessem. Isso requer autoridade. A gente viu que isso corre o risco de perder a vida por causa disso. E a gente sabe o final da história. Que não só Jesus, mas muitos dos seus discípulos e apóstolos perderam a sua vida por causa desse reino. Por causa dessa verdade. Então, é impressionante como Jesus mostrou autoridade chamando seus discípulos a seguirem a Ele. Como eu falei no domingo passado, nós não temos a capacidade de chamar pessoas a seguir a gente se a gente é inferior a elas. Tem que ser superior. E Jesus podia então fazer isso. E a lista seguiria adiante, porque Jesus andou em poder, com simplicidade, com humildade, mas com poder. Versículo 23 e 24 diz assim:
Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Eu brinquei de manhã que esse tipo de passagem, quando a gente ensina de forma sistemática, a gente pode ver que se a gente quer convidar um amiguinho ou uma amiguinha, que, por exemplo, domingo que vem vai falar sobre demônios, talvez tipo assim, acho que eu vou chamar numa outra parte. Mas, na verdade, esse estudo é de extrema importância. É de extrema importância por quê? Porque essa é uma realidade. Não é uma coisa fictícia ou ilusória, é uma realidade que alguns de nós temos uma sensibilidade maior. Existem lugares que a gente sente e percebe essa questão do mundo espiritual. E olha que interessante, que ao mesmo tempo que a sinagoga, ela não é uma igreja, ela pode representar na questão de simbolismo, mas isso acontece nos nossos dias nas igrejas. Algumas mais do que as outras, não sei assim o histórico aqui dessa igreja assim a esse ponto, mas eu já vivenciei numa igreja batista de ver pessoas caindo endemoniadas no meio do culto. E isso é uma realidade. Olha que interessante essa questão, que eu gostaria de uma primeira observação dessa parte do texto, essa palavra possesso. Essa palavra possesso é a mesma palavra que Paulo usa para falar que Cristo habita em nós. É interessante, porque o que isso nos mostra? Isso mostra uma semelhança nessa palavra entre o cristão que tem Jesus e aquele que é possesso por... Não estou dizendo que quem não tem Cristo é possesso, tá bom, pessoal? Só estou dizendo que é a mesma palavra e que da mesma forma que Jesus é o nosso dono, da mesma forma existem formas que pessoas abrem as suas vidas para que Satanás seja o seu senhor, com S pequeno. Então, assim como nós somos possuídos por Jesus, vamos assim dizer, existe essa realidade oposta também. Então, assim como Jesus pode viver em nós, um não cristão, dependendo da sua vida, ele pode ser habitado sim por esses demônios. Algumas pessoas podem se perguntar como isso acontece. Como isso acontece? Isso acontece de várias formas, seja consciente ou inconsciente, a exposição a coisas relacionadas a espíritos e a demônios, como o espiritismo, astrologia, práticas ocultas, né? Há quem acredite que droga, né? Droga tem um poder assim, a Bíblia fala que quando fala do vício, o apóstolo Paulo usa a palavra farmaquia, de farmácia, de droga. E isso mostra o quanto isso abre para essas questões demoníacas. Então, dessa forma, as pessoas abrem portas. E aonde não tem Cristo, tem outro. Essa é uma realidade que nós não podemos negar. Jesus, inúmeras vezes, ele falou que quem não está comigo está contra mim. Mas também ele afirmou que aqueles que são dele, aqueles que têm ele, não pode ter dois senhores. E isso é uma garantia também para nós, que o lugar onde Cristo habita não há lugar para nenhum outro. E isso é uma grande garantia para nós. Então nós não acreditamos que um cristão possa sofrer essa experiência. Porque se Cristo habita em nós, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, o que nós precisamos, então, se alguns de nós temos esse medo, na verdade esse medo se responde se você realmente é de Cristo, se você realmente foi selado com o Espírito Santo, se você realmente tem uma vida com Cristo. Saiba que o inimigo ele é contra você, ele vai contra a sua família, ele vai contra as coisas que Deus tem feito na sua vida, mas ele não pode entrar em você. E isso é uma grande alegria para nós.
já um grande desespero para outros. E olha que interessante, olha o que o Espírito grita, o Espírito imundo aqui, né? O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? De alguma forma, o diabo sabe a verdade. É impressionante. Às vezes até parece que mais do que alguns cristãos que não lêem as Escrituras. Então, haverá um dia sim, que o poder de Satanás e o próprio Satanás será destruído. Mas não foi naquela época ainda. Nós estamos esperando esse reino vindouro. E nesse reino vindouro todas as coisas serão restauradas. Jesus, ele vai vir em poder, assim como os cristãos dos primeiros séculos esperavam esse Jesus que viriam em poder para massacrar todo o governo corrupto e opressor. Ele vai estar vindo. E nós esperamos ansiosamente pela volta de Jesus. Nós ansiamos mais do que qualquer outra coisa o dia da volta do Senhor. E Maranata, que hora vem, Senhor Jesus. E olha que eis que venho sem demora. Essas são as palavras de Jesus para nós, essa iminência de que um dia ele vai fazer isso. E todo o poder de Satanás de reinar sobre esse mundo que já é dele será quebrado e partido. E então nós estaremos usufruindo e vivendo de tudo aquilo que nós sonhamos. Todas as nossas dores que nós sofremos aqui, elas já não vão mais existir. Então isso é verdade. E Jesus, então, ele continua. E olha que interessante a declaração, quase de um refrão de uma música. Sei quem tu és o Santo de Deus. Eu sei que tu és puro. Então a gente vê aqui que eles sabiam. Então ele testifica da santidade e da pureza de Deus, de Jesus. Não é interessante isso, pessoal? E muitos de nós, às vezes, nem sabemos o que nós cantamos. Mas esse espírito imundo sabia que Jesus era o Santo de Deus. Santo, o único digno de ser adorado e louvado com essas palavras. Quando nós cantamos sobre a santidade de Deus, nós estamos cantando: Deus, tu és o único, completamente completo em tudo, sem sombra e dúvida de qualquer coisa que seja ruim. É isso que quer dizer santo. Ou na versão pós-moderna, o diferentão. Não tem ninguém parecido. Seguindo adiante, cale-se e saia dele, versículo 25. Repreendeu Jesus. Jesus não rodeou, Jesus não quis papo, Jesus não estava entrevistando ninguém, Jesus foi direto ao ponto, porque ele tinha autoridade. E ele então mandou que ficasse quieto. Então, uma observação aí importante para a gente. Que Jesus não deixou como exemplo o que a gente vê na TV. Não tinha show com demônio, não tinha negócio de querer fazer falar, não tinha. Ah, mas às vezes dá uma aparência. Só aparência. Talvez se a gente fizer a lição de casa um pouquinho mais na questão da observação do texto, a gente vai ver que Jesus estava falando com um homem. E quem respondia era o espírito imundo. Essa é a diferença. Jesus não estava interrogando ou tentando ver como é que estava a situação e a vida do demônio. Então ele fala, cale-se. Jesus várias vezes mandou os espíritos se calarem. Várias vezes. Nas Escrituras. E algumas igrejas insistem em fazer com que os demônios falem de forma dramática e assustadora muitas vezes. Cara, se assistir na madruga uns programas aí, você vai ter dificuldade de dormir. Jesus estava preocupado com aquele homem.
assim como ele está preocupado comigo e com você. Ele estava se lixando para o demônio, para o espírito imundo. E olha que interessante, que naquela época já existia essa questão de essas coisas espirituosas, assim, de demônios e espírito imundo, assim, havia essa questão de exorcismo que a gente vê e aí em filme que foi elaborado, sabe? Tipo aquelas coisas bem místicas e, né, vários filmes foram feitos de terror, não de terror. Tipo a Eleven do Stranger Things, sabe? Tipo assim, dá uma sangradinha no nariz assim, tipo, e as coisas mudam. Jesus não era parecido com nenhum desses, cara. Jesus ia lá, não gastava tempo, ia direto ao assunto, mostrava autoridade, encerrava e acabou. Não tinha cerimônia, não tinha show, era papum, acabou. Robertson falou assim: as pessoas estavam acostumadas com o uso de fórmulas mágicas pelos exorcistas da época. Mas aqui estava algo totalmente diferente, inigualável, sem igual, melhor do que qualquer outro. Versículo 29 a 31. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Então a gente vê aqui que, cara, os meus discípulos já estavam na ativa. Não deu tempo de fazer o seminário, cara, não deu tempo de fazer a escolinha, não deu tempo de fazer um monte de coisa, cara. Era com Jesus, chamou. E olha que legal, Jesus então ele vai à casa desses primeiros discípulos. Uma casa humilde em Cafarnaum. Ele encontra essa mulher doente. Um dos princípios que nós temos, nós aprendemos dos pastores fundadores da Calvary. E é uma coisa que eu aprendi com o meu pastor. É que Jesus, ele pregava para as multidões, mas ele estava lá com um grupinho bem pequeno, num lugar de humildade, num lugar de sofrimento. E assim é uma lição para mim como pastor. Algumas pessoas, eu já tive em plantação de igreja que vieram 1, 2 pessoas no começo da plantação. E as pessoas falam assim, mas vai ter estudo hoje? Vai? Como se tivesse 100, como se tivesse 200. E afinal de contas, se uma alma vale mais do que o mundo, então a gente precisa ser fiel. E olha que interessante. Não sei quanto a você, cara, mas tem uma sogra perto, e aí tem uma sogra com muita febre, é outro no esquema, mano. Minha sogra, tipo assim, cara, é demais, cara. Lá no outro continente, cara, ela assim, nossa, é impressionante, cara. Não é brincadeira, minha sogra é uma benção, gente. Eu achei que vocês iam dar mais risada. Para não parecer muito machista, eu vou falar do sogro também. Tem sogro que, pelo amor. Cara, na verdade, a pior coisa é homem doente, gente. Talvez na casa de vocês é diferente, mas eu já falei para vocês. Eu não tenho vergonha, né? Fico uma febrinha, né? Eu falo, Lília, acho que eu vou pra glória. A Lília fala, toma de pirona 1 grama aí, levanta e vai cuidar dos filhos, vai trabalhar, vai viver a vida. Mas uma observação importante não é a questão da sogra que estava perto. A questão é que Pedro tinha uma sogra. E isso é uma boa observação. Porque Pedro foi colocado muitas vezes na história como o primeiro papa. Se ele foi o primeiro papa, ele foi o mais esperto. Curtiu a vida de casado. E depois os seus seguidores ficaram solo. Então, assim, essa é uma ótima observação. Para ter sogra tem que ter esposa, né?
Mas olha que interessante, Jesus acaba de lidar com o endemoniado, ele está lidando com as multidões, e assim, olha como é o poder e a autoridade desse rabi. Ele chega nessa casa, talvez eles tomaram um cafezinho, alguma coisa assim, talvez eles comeram alguma coisa, não sei o que as pessoas estavam esperando dele, tipo assim, cara, deixa eu fazer um. Ele vai, pega aquela mulher pela mão, ele levanta ela e a febre se vai. Quase como uma coisa tão gentil, uma coisa tão sensível, uma coisa que todos nós faríamos, pegar alguém e levantar. Só que a febre vai embora. Talmud fala que essa febre era uma febre ardente. Talvez uma coisa de malária, alguma coisa desse tipo, que talvez era normal naquela época. Cara, eu posso dizer para vocês, cara, eu já tive malária, eu já tive dengue e já tive Covid. Tô vivão, tô firmando, tô legal. Mas, gente, tem uma coisa, cara, que pega você que você não consegue ficar de pé, cara. É uma coisa incrível, cara. Assim, para quem teve um pouquinho mais severo aí, cara, quando eu peguei malária na África, cara, nossa, na nossa equipe todo mundo pegou. E assim, cara, não tinha remédio que desse jeito, pessoal. Você fica deitado, parece, cara, você não tem força, cara, assim, não vou entrar em detalhes, mas falta força, cara, falta vigor. Então, assim, imagina, cara, aquela mulher nessa febre, cara, terrível. Jesus, então, vai lá e a levanta. Então, isso mostra a mesma autoridade que Jesus tinha sobre os demônios, isso mostra a mesma autoridade que Jesus tinha, ousadia, é a mesma, só que de forma gentil, de forma singela, no lugar singelo. Isso mostra mais uma vez o coração do nosso Senhor. E olha que interessante o que acontece com essa mulher curada. Olha a reação dela. Ela lembra muito a minha mãe, a sogra de Pedro. A minha mãe é assim. A minha mãe, qualquer oportunidade que ela tem para servir, ela vai servir. E sabe o que isso expressa? Isso expressa uma gratidão que todo cristão deve ter diante dos benefícios e da bondade e da misericórdia de Deus para conosco. É uma coisa que deve ser um resultado natural das coisas que Deus está fazendo na nossa vida, que nós somos tão cheios de gratidão que a nossa vida vai fluir serviço. Então essa mulher se levanta e ela o serve. Não é uma coisa incrível quando um coração, tem a música dos vegetais, que um coração com gratidão é muito melhor do que um coração murmurão. Talvez essa não seja a tradução mais adequada, mas vocês entenderam, um coração com gratidão é muito melhor do que muita coisa. E nós precisamos disso como igreja, porque Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Por mais difícil que temos passado, não estamos só. Temos uma família da fé, temos um Senhor que não larga a nossa mão, tem um Senhor que entende mais do que qualquer outra pessoa o nosso sofrimento. Ele é o Senhor do sofrimento, homem de dor. Esse é o nome dele, um homem de dor. E olha que interessante, seguindo adiante, versículo 32 a 34. Estamos indo muito bem no tempo, pessoal. Ó, glória a Deus. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabia quem ele era. Então, mais um insight aqui da questão histórica e religiosa. Jesus, então, ele começa a fazer isso depois do pôr do sol. Então, isso mostra que estava terminado o sabá, o shabat, né? Então, as atividades, as viagens, as coisas já estavam liberadas. Então, Jesus, até isso ele respeitava. Ele quebrou alguns protocolos algumas vezes, ele é bom em fazer isso também, mas quando ele estava afim, ele
ele cumpria essas coisas. Fala que então ele curou muitos. Então imagina um dia agitado de ministério, onde tantas coisas acontecendo. E aí então, depois de anoitecer, toda a cidade se reunir então à porta. Então Jesus trabalhou para atender toda a necessidade do povo. Imaginem, gente. Às vezes a gente, um dia estressante assim, a gente já quer zerar a vida. Alguns de nós sabem o que eu estou falando. Se você tem 3 filhos, então, mano, acabou o horário de serviço, tipo assim, está na hora de zerar? Será que eu conto a piadinha ou não? A piadinha é o seguinte, estava conversando com o presbítero Doug aqui, que no outro evangelho, quando fala do endemoniado, se for besteira, me perdoem, tá? Que dá a ideia de que por muito tempo aquele jovem estava endemoniado. É a única passagem do evangelho que dá uma ideia de que era desde muito cedo. E algumas pessoas questionam se criança poderia ser endemoniada ou não. É isso aí, vocês entenderam, né? Crianças não ficam possessas, tá bom, pessoal? É impossível. Cara, eles têm passaporte livre, visto direto para o céu, entendeu? Eles não precisam de espírito imundo. O que vier depois disso é fruto da sua imaginação. Eu não falei nada. Eu acho que eles são os anjos do Senhor, que de vez em quando usam um boné diferente. Tá bom, pronto, falei, pessoal. Desculpa aí. Em toda a seriedade agora. O versículo 34 fala que mais uma vez ele não permitia que falassem. Uma coisa importante no estudo indutivo é que quando as palavras se repetem, existe uma ênfase. Então a ênfase é, não tem esse negócio que acontece na TV. Pronto. Não deixava que falassem. E agora, né, a gente vai ver essa questão da pregação e das curas na Galileia. Versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Gente, isso aqui mexe demais comigo, cara. Isso mexe demais porque depois de um dia longo, ocupado, cansado, imagina o tanto de gente que tinha na frente daquela casa. Imagina como se fosse a última esperança de alguns. A gente vai ver mais para frente a questão do leproso. Vou explicar mais o contexto e a realidade. Jesus então estaria totalmente liberado para dormir até mais tarde. Não tinha esposa e não tinha filhos para acordar cedo. Cara, estava tudo certo. Eu falo que dormir até 9 horas para mim é uma coisa incrível que acontece pouquíssimas vezes no ano. E a vovó tem que estar no rolê ou tem que haver uma conversa bem legal entre marido e esposa para cobrir um outro aí. Mas as crianças, na verdade, eles não entendem esse compromisso. Mas Jesus, então, ele faz diferente. Ele acorda de madrugada. Depois de um dia intenso, de uma noite intensa, ele vai de madrugada. E isso é interessante para mim. Levantando bem cedo, sabendo que o dia seria cheio mais uma vez. Cara, se Jesus, com toda essa autoridade, com todo esse poder, precisava disso, imagine nós, seres normais, membros calvarianos. Nós precisamos de mais. O Spurgeon, ele falava uma coisa bem interessante. Ele falava assim, não olhe a cara do homem até que tenha visto a face de Deus.
Não fale com ninguém até que você tenha falado com o Altíssimo. Isso é paulada. Quer dizer assim, cara, se precisar acorda cedo antes de todo mundo, acorde. Ah, mas eu sou noturno, eu não sou da manhã. Cara, se vira. Que é melhor. É melhor. E quantos de nós experimentamos quando nós temos tempo com o Senhor e com Sua palavra? Como a nossa vida é diferente, como o nosso trabalho é diferente, como as nossas dificuldades são diferentes. Nós nos sentimos com o poder mesmo de Deus. Nós nos sentimos conectados com Ele, então vida flui de nós. É muito encorajador ouvir pessoas que estão trabalhando em várias esferas da sociedade, entendendo que Deus está chamando elas, e elas têm essa coisa de estar em missão, e isso acontece, e a gente vê a diferença. As pessoas veem a diferença. Um amigo postou um dia desse uma citação de um livro bem interessante, Pastores Segundo o Coração de Deus, de Wayne Cordeiro. Ele fala assim que um dia sem meditar, você percebe a diferença. 2 dias sem meditar, a sua família percebe a diferença. 3 dias sem meditar, todo mundo ao seu redor vê a diferença. E eu creio que isso é uma bem verdade. E então, como nós precisamos, se o Senhor precisou, fala que ele foi para um lugar deserto, um lugar solitário. Jesus sabia da importância desse lugar de solitude, de estar sozinho com o Pai. E nos lembra do tanto que nós temos falado desde a Páscoa, que nós precisamos, a Páscoa serviu como um recalibrar das nossas prioridades, das nossas coisas como importantes, e olhar que o sacrifício aconteceu e que ele não somente ressuscitou, mas ele teve que morrer primeiro. Existe essa lacuna entre a sexta e o sábado, e nós, por talvez não estarmos inseridos numa cultura de um calendário cristão, nós não sentimos o peso daquele sábado. Mas nós falamos sobre esse recalibrar. Então, se Jesus precisava disso, não era porque ele era fraco, não era porque ele precisava de unção, não era. Era porque a força dele vinha do Pai. O recalibrar das energias que ele precisava para viver o dia vinha do Pai. E ele amava esse relacionamento da Trindade. Ele amava essa questão de como, o C.S. Lewis fala que é uma dança trinitária, onde que há esse envolvimento desses 3 seres que são um, que é a Trindade. Então essa passagem mostra muitas coisas sobre a oração de Jesus. Para Jesus, a comunhão com Deus era algo a mais do que apenas o sábado. Assim como para nós é muito mais do que é o domingo. Jesus queria ficar sozinho para orar. Jesus queria ficar sozinho para que pudesse derramar o seu coração diante do Pai. E nós precisamos disso, e por isso que nós damos ênfase à oração. Por isso que nós acreditamos que o Espírito Santo tem nos chamado ao lugar da oração. Vamos lá. Versículo 36. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Olha que interessante. Mais uma observação aqui. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Fazia pouco tempo que Jesus havia chamado aqueles primeiros discípulos e eles já sabiam aonde encontrar Jesus. E aonde era esse lugar? No lugar da oração, no lugar de solitude. Jesus sumiu. Ó, Simão, o negócio é o seguinte, cara, Jesus sumiu. Nossa, Tiago, ó, sumiu. Peraí, cara. Quais são os lugares possíveis que Jesus pode estar orando? Vamos lá, vamos procurar. Então eles procuram, então eles sabem que Jesus era uma
prática de Jesus. E assim pode ser uma prática nossa também. E que bom seria que nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, quando nós sumíssemos, falaram, eles estão gastando tempo com o Pai. Seria incrível. Olha a pressão do ministério de Jesus. Todos estão te procurando. Alguns pastores hoje em dia ficam super felizes. Nossa, todo mundo está me procurando. Glória a mim. Nossa, cara, meus vídeos no YouTube estão bombando. Minhas fotos no Instagram são 100 iguais, por isso que o pessoal está vindo para mim. Então talvez os discípulos ficaram admirados que Jesus não estava nessa. Jesus não estava ligando para essa questão da popularidade. Jesus só queria fazer a vontade do Pai. Que Jesus então fala, vamos para outra cidade. Jesus não fica naquela cidade. Nós vamos ver mais para frente o porquê não. Ele não cavalgou na situação de popularidade que se encontrava. Ele sabia que o seu ministério era pregar por toda a Galiléia. Esse ele sabia, era o chamado dele. Não quis desfrutar da fama. Então a ênfase, mais uma vez, para deixar claro, a ênfase do ministério de Jesus era a pregação. Foi para esse propósito que ele veio e ele falou. O ministério dele não foi para cura e milagres, embora ele fez e fez bastante. De forma impressionante e gloriosa como nenhum outro. Mas a única vez que ele fala que eu vim para isso, ele está falando sobre a pregação e a proclamação. Seguindo agora, versículo 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Cara, se você der atenção para esse texto, talvez na sua casa, é possível que lágrimas escorram dos seus olhos. A lepra é uma das doenças horríveis do tempo antigo, qual acontece ainda hoje. Ela ganhou o nome de hanseníase, mas é basicamente a mesma coisa. Nós não chamamos as pessoas de leprosas hoje, mas existem muitas outras coisas. Os países, as nações de terceiro mundo, mais pobres, ainda enfrentam e têm. Eu tive em alguns lugares que tinha comunidade ainda antiga de leprosos. Há quem diga que há mais de 15 milhões de pessoas com lepra no mundo ainda hoje. Eu não sou médico, nem estudei nada sobre isso. O pouco que eu li é horrível, gente. Começa com algumas manchas vermelhas na pele, depois ficam maiores, vem ficar branca, com um aspecto brilhante, começam a escamar, segue adiante. Uma coisa terrível. Uma coisa terrível que as pessoas eram excluídas da sociedade. De acordo com a lei, ninguém podia tocar neles porque se tornava impuro. Eles tinham as comunidades do qual eles não podiam sair. Então, assim, o povo da época de Jesus, eles foram mais longe do que o Antigo Testamento dizia naquela época. Eles pensavam duas coisas sobre o leproso. Você é um morto-vivo e você merece isso porque esse é o castigo de Deus contra você. A gente não vê isso nos dias de hoje? Quando alguém acontece alguma coisa, é como se é isso aí. É o castigo de Deus sobre a sua vida. Acontece um tsunami, acontece não sei o que lá. Só que essas pessoas parecem que não viram essa parte. Essa parte é que Jesus, ele quebra tudo isso. E ele fala que não é nenhum nem outro. Então aquele homem estava implorando de joelho diante do Jesus que podia fazer alguma coisa. Se quiseres, pode. Ele não falou me cura. Ele falou purifica-me. Porque um leproso era considerado impuro. O leproso acreditava que no poder de Jesus tinha confiança de que poderia curá-lo e purificá-lo. Não há nenhum relato nos evangelhos antes dessa cura desse leproso.
Então pode ser que devido ao começo do ministério desses primeiros discípulos, talvez não há registro de outros. Talvez fosse o primeiro leproso que Jesus curou, não sei. Pode ser. E o que Jesus faz então? Jesus cheio de compaixão. Jesus sempre se move de compaixão diante de quem está sofrendo. Ele viu aquela multidão, sem umas ovelhas como sem pastor, e ele então se comove. Ele vê esse um homem naquela situação e cheio de compaixão. Jesus estende a sua mão, tocou nele, quebrou protocolos de todos os lados, até mesmo da lei. Ele fala: eu quero. Seja curado, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Existe alguma coisa na nossa vida que a gente acha talvez que Jesus não pode tocar? Será que existe alguma coisa na nossa vida, na nossa família, que talvez a gente pense, talvez, não sei, Jesus, não sei. Então aquele homem, ele é purificado, ele é livre. E olha que interessante, Jesus, versículo 43, em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e mostre-se ao sacerdote e ofereça pela purificação os sacrifícios que Moisés o ordenou para que sirva de testemunho. Não havia na história, nessa parte do primeiro século da igreja primitiva, alguém que havia sido curado de lepra e teria ido contar um testemunho. Esse homem todo mundo sabia, um leproso, todo mundo sabia quem era um leproso. Então aquele homem indo diante do sacerdote para falar que havia sido curado, não tinha como as pessoas negarem. Mas olha que interessante, Jesus então ele severamente ele o adverte, né? Ele, versículo 45, ele porém saiu como... Olha a resposta desse camarada que foi curado, foi purificado, estava livre, estava pronto para ir para o sacerdote. Jesus então o adverte severamente. Primeira reação do cara, 45, ele porém saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhum lugar. Então, nos dias de hoje, a coisa viralizou. De alguma forma, todo mundo ficou sabendo, aquele cara que era o excluído da sociedade, aquele cara que estava morrendo, aquele cara que sua pele estava apodrecida, havia sido curado. Curado por quem? Pelo Senhor. Então, por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinham a ele gente de todas as partes. Eu ainda quero terminar com essa questão de ele estender a mão e tocar. Jesus cura pessoas, ele curou pessoas de muitas maneiras, de várias formas. E a gente vê isso no relato das Escrituras. Teve um que ele nem precisou ir. Lembram? Basta simplesmente sua palavra. Fala. Porque com Jesus funciona assim também. Porque ele falou, as coisas vieram a existir. Tudo que existe foi criado por ele. E sem ele, nada do que existe existiria. Mas ele escolheu curar esse homem com um toque. Isso é radical para mim. Ele poderia ter feito no pensamento, ele poderia ter dado um estralo, mas Jesus toca esse homem. Então, as pessoas eram proibidas de tocar um leproso, por causa da lepra, por causa da doença, em estágio avançado. Se era considerado impuro no cerimonial judaico. Mesmo assim, Jesus tocou aquele homem. Eu queria nos chamar, vamos ficar de pé. E nós vamos orar